Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Retornou o Brasileirão 2025 e neste sábado, com mais de 67 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo retorna depois do Mundial, de ter sido primeiro colocado no seu grupo, ter vencido o Chelsea, ter feito um bom jogo contra o Bayern de Munique, mas infelizmente foi eliminado, errou bastante e volta ao Campeonato Brasileiro. Enfrentou o São Paulo, que trocou de treinador, ficou aí, teve 13 dias de férias de jogadores, depois mais 16 dias de treino com o seu treinador e deu o Flamengo. Bom, deu o óbvio. Eu não estou aqui querendo esculachar o São Paulo, mas deu óbvio. Deu óbvio, deu óbvio. Então a gente vai falar sobre a vitória do Flamengo de 2-0 em cima do São Paulo. Ah, e o Pedro? Bom, Pedro é um outro assunto. O Pedro não jogou, não estava nem no banco, então não tenho por que eu falar do Pedro. Tá? Parece que o Felipe Luiz vai falar do Pedro na entrevista. Com certeza, quando esse vídeo for para o YouTube, talvez o Felipe Luiz já falou do Pedro, mas eu não vou falar aqui do Pedro, a gente vai falar do jogo. Então, Flamengo 2, São Paulo 0. Vamos falar sobre o jogo, se foi justo, se não foi justo. Vamos falar também da classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor são paulino, peço que você curta, compartilhe. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E só lembrando, não deixe de hypar também os vídeos. Hypar é uma forma de você ajudar o canal a crescer. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir e compartilhar, não esqueça de hypar o vídeo. Então, vamos aqui, rapidamente, vamos aqui pegar a classificação. Com essa vitória, o Flamengo chega a 12 jogos. Estamos na 13ª rodada. Então, o Flamengo tem um jogo a menos. E o Flamengo é o líder com 27 pontos. O Cruzeiro vai jogar nessa rodada, a 13ª rodada, o Cruzeiro pode chegar também aos 27 pontos. Mas para o Cruzeiro passar o Flamengo, ele vai ter que tirar um saldo de gols monstruoso, porque o saldo de gols do Flamengo é 22. Não falei errado não. O Flamengo fez 26 gols, tomou 4, tem um saldo de 22. E o Cruzeiro tem um saldo de 9, né? O Cruzeiro vai ter que golear, não sei nem contar quem o Cruzeiro joga, mas o Cruzeiro vai ter que dar uma goleada daquelas homéricas para mais de 10, né? Tem que dar ali 13, né? 13 para chegar ali ao Flamengo. Então, no saldo de gols. Acho pouco provável, né? Ou quase impossível isso acontecer. Então, o Flamengo vai continuar na liderança, pode não ser isolada, né? Porque o Cruzeiro pode chegar aos mesmos 27 pontos. Mas vai ter um jogo a menos. E o São Paulo, que está aí na sua 4ª derrota consecutiva. Está ali na 15ª colocação com 12 pontos. No mesmo horário, jogou o Internacional e Vitória. E o Internacional também, que está mal a dar com pau, estava na zona de rebaixamento, jogou em casa contra o Vitória, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na Bacia das Almas, no apagar das luzes, o Internacional conseguiu fazer um gol e saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Vitória. Com isso, passou o São Paulo. O Internacional foi para 14 pontos e o São Paulo, com essa derrota, fica com 12. Porém, o Santos vai jogar... não, o Santos joga não. O Santos iria jogar contra o Palmeiras. Esse jogo foi cancelado. Mas tem aí o Fortaleza que vai jogar. Se o Fortaleza ganhar, vai a 13 pontos. E passa o São Paulo. O São Paulo não entra na zona de rebaixamento, mas fica na berola. Na berola para entrar na zona de rebaixamento. O próximo jogo do Flamengo
A 14ª rodada, o Flamengo joga na quarta-feira, dia 16/7, contra o Santos. Lá na Vila, deve ser na Vila. É, lá o Santos de Neymar, agora o Santos de William Arão, né? William Arão, ex-Flamengo. Santos se reforçando aí, com o filho do Robinho, né? Começando a dar seus primeiros passos no Santos. Então o Flamengo vai lá para enfrentar o Santos. E o São Paulo enfrenta na mesma quarta-feira o Bragantino, mando de campo do Bragantino. Vamos aqui para os resultados, para o jogo. Cara, vamos lá, vou ser bem curto e grosso. O placar foi justo. Quer dizer, o placar foi justo. Melhor. A vitória foi justa. A vitória foi justa. A vitória do Flamengo foi justa. O São Paulo coloque as mãos pro céu por ter perdido de 2-0. Coloca a mão no céu. E agradeça o goleiro, ao Rafael. Porque senão esse jogo poderia ter sido os 3 ou 4. Tá? O São Paulo só conseguiu jogar alguma coisa depois que o Flamengo já estava 1-0 e nitidamente o Flamengo recuou. O Flamengo deu uma diminuída no ritmo. Porque no primeiro tempo, o São Paulo estava tendo dificuldade de conseguir tocar a bola, de sair. Se eu não estiver enganado, o São Paulo não deu um chute em direção ao gol. Os perigos que teve uma bola dentro da área, um erro do goleiro Rossi, depois um erro da saída de bola do Flamengo ali com Ortiz. E no segundo tempo, depois que já estava 1-0, que o São Paulo colocou uma pressãozinha, jogou uma bola dentro da área, um negócio desse ali. Mas fora isso, irmão, se o Flamengo mantém intensidade, o que eu ia falar aqui é que o São Paulo foi um time esforçado. Só. São Paulo foi um time esforçado. E coloque as mãos para o céu, que só perdeu de 2-0. Simples, simples. Simples assim. São Paulo foi esforçado, coloque as mãos para o céu, que só foi 2-0. O Flamengo foi muito superior. Sentiu um pouco a ausência do Gerson? Sentiu. Sentiu do Pulgar? Sentiu. Todo mundo jogou bem? Não. Para mim, o Arrascaeta foi muito abaixo de todo mundo. Destaques do Flamengo: Luiz Araújo, o Plata, o Bruno Henrique. O Alan jogou pra cacete. O Alan jogou pra cacete. O Jorginho, né? O Jorginho é um gentleman, né? O Jorginho joga de terno, né? O Wesley jogou muito bem. Infelizmente, tivemos Alexandre sentindo com 7 minutos, depois aquele corte horroroso na perna do Ayrton Lucas, aquele corte horrível na perna do Ayrton Lucas. Tomare que dos mares seja apenas o corte, né? Apenas o corte, mas parece que ele já foi para o hospital para ver que como o corte foi muito fundo e estava aparecendo o osso, né? Ele está indo lá fazendo os exames, a gente espera que seja só o corte, né? Já foi grave pra cacete, né? Não vi maldade, tá? Foi a trava ali, mas eu não vi maldade, tá? No jogador do São Paulo. E o Flamengo mostrou intensidade, querendo ficar com a bola o tempo inteiro. E só para mim resumir aqui, eu não tô querendo. Eu não tô querendo, cara, fazer comparação, não. Mas, porra, eu posso estar sendo soberbo no que eu vou falar aqui. Eu posso estar sendo soberbo no que eu vou falar aqui. Mas, cara, para quem viu o Mundial de Clubes, quem viu o Mundial de Clubes, eu não estou falando aqui dos jogos dos brasileiros, não. Tá? Não estou falando dos jogos dos brasileiros, não. Viu o Mundial. Se você tirasse a camisa do Flamengo, tirasse a camisa do São Paulo e jogassem com camisas neutras, vou ser bem sincero, iam achar que era um jogo de um time europeu contra um outro time de algum outro continente. Essa é a verdade. Era um jogo de um time europeu
com o estilo europeu que a gente sabe que o Flamengo tem. E acho que aquela derrota pro Bayern de Munique, lógico que foi ruim, ninguém queria perder, mas os jogadores viram na prática como é que a coisa funciona, né? Como é que funciona a intensidade, né? Muitos já sabiam que jogou na Europa, mas outros não, mas viram na prática como funciona. E foi isso. Se tirasse a camisa, botasse a camisa neutra, era todo mundo ia achar que era um time europeu jogando contra um time de algum outro continente. Foi o que pareceu. Então, o São Paulo foi esforçado, irmão. Apenas esforçado. Aí vamos pegar aqui. O Flamengo teve 60% de posse de bola. O Flamengo chutou 17 vezes. O Flamengo chutou 6 em direção ao gol. O São Paulo deu 5 chutes. Nenhum em direção ao gol. Teve 40% de posse de bola. Não foi um jogo muito faltoso, teve 15 faltas apenas. O Flamengo até fez mais faltas do que, do que o São Paulo. Cartões amarelos, 2 para cada lado. Impedimentos, 2 para o São Paulo. Né? Escanteios, o Flamengo teve 5, São Paulo 1. Bom, tu pega os números aqui. São Paulo deu 5 chutes, nenhum em direção ao gol. Não teve a posse de bola. Não fez tanta falta assim. Ou seja, o Flamengo ficou tocando o tempo inteiro. Foi o que eu falei. Não estou querendo ser soberbo, mas foi parecido com aqueles jogos que a gente viu na Copa do Mundo. O europeu dominando ali e o outro time do outro continente tentando, com algumas exceções. No próprio jogo Flamengo e Chelsea, o Flamengo teve a posse de bola, mas a gente viu, mais ou menos assim, até jogos de europeu contra europeu. A gente viu isso no PSG, foi Real Madrid. Eu não estou comparando, mas eu estou dando um exemplo, que foi mais ou menos isso que a gente viu. Então, São Paulo, apenas esforçado e agradeça que foi 2-0. O Flamengo, sim, sentiu falta do Pulgar, do Gerson, mas mostrou uma outra característica. Um time muito intenso o tempo inteiro. Falta acertar mais o chute. Na verdade, o que faltou hoje foi o Arrascaeta. O Flamengo jogou com 10. O Arrascaeta correu, mas o Arrascaeta estava meio perdidão ali. Tá? Tava meio fora, porque você joga de um lado, Plata corre pra cacete, o Luiz Araújo corre pra cacete, o Bruno Henrique corre. O Jorginho saindo da jogada ali. O Alan muito bem. Aí você tem 2 laterais que estavam passando muito até o Ayrton Lucas se machucar. O cara mais lento ali era o Arrascaeta. E parece que ele sentiu essa lentidão. Talvez se ele voltasse um pouquinho mais, ele pudesse participar, tocando mais ali, porque ele jogou um pouquinho mais à frente, colado ali com o Plata, que na verdade o Plata não é um centroavante, o Plata é um ponto direito, um ponto esquerdo, um centroavante, um meio que ele estava criando. Então, o Flamengo, sem o Gerson, perde alguns aspectos, mas ganha em outros, que é intensidade. Então, o Flamengo jogou bem, o Luiz Araújo foi um grande destaque, escolheram ele como melhor em campo, mas para mim, a redenção do Alan. O Alan, irmão, olha, se não for o melhor jogo do Alan, foi um dos melhores. Espetacular. Esse jogo mostrou uma distância um pouco grande do Flamengo para o São Paulo hoje a nível de futebol. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!